Texto bíblico de Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, que muitas vezes nós usamos nas mensagens evangelísticas e hoje nós temos medo de usar porque ele nos alcança de forma assustadora. Vamos ler junto o texto bíblico? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ler outra vez? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos nós que já viemos a Jesus, estamos nessa boa, usando a linguagem dos adolescentes, nessa boa vibe, estamos desfrutando aí de uma condição de mansidão na alma, de paz do Espírito. Estamos com o jugo leve, com o fardo suave, e o jugo leve. Ou nós também estamos gemendo, estamos com a granada que alguém já puxou o pino, a qualquer hora explode. Estamos numa condição que alguém ou mais de um nos afeta. Quando o terceiro chega, a gente derrama em cima do terceiro, sem nem dar conta que quem causou o mal-estar, o desconforto, foram outros. E mesmo tendo sido outros, não era para haver esse extravasamento que nós também estamos popularizando demasiadamente, a história do surtar. Fulano surtou. Ah não, mas ele surtou, aí ele disse, do filho. Nós precisamos ter muito cuidado com esses termos. E nós vamos trabalhar esses termos. Eu me desafiei a ajudar todos os que ouvirem com atenção, prestarem atenção, a compreender, pelo menos no escopo geral, total, do contexto deste assunto, de forma que, na busca de ajuda, você saiba pelo menos se expressar, saiba a quem se dirigir. Nós estamos na época da inteligência artificial. Eu ainda estou dizendo que ela não está tão inteligente assim não. Ela ainda vai ficar. Os alunos de teologia padecem, que confia na inteligência artificial gratuita e ela só consegue juntar o que está lá na rede, e o que está lá na rede não é bom. O bom ainda está no livro, não chegou na rede. Mas nós estamos na época da inteligência artificial. E a inteligência artificial diz para o ser humano o seguinte: pergunte o que você quiser que eu responda. E não resolveu o problema. Sabe por quê? Porque nós não estamos sabendo fazer as perguntas. A inteligência artificial está lá dizendo, pode perguntar. Pergunta que eu estou aqui para responder. Mas muitos de nós não sabemos como fazer as perguntas. É algo semelhante. Eu quero lhe ajudar a pelo menos você saber fazer as perguntas certas. Eu quero, ainda nesse momento de introdução, trazer uma frase do pastor A.W. Tozer. A.W. Tozer. Ele escreveu, também disse no púlpito da sua igreja: quase sempre, quando nós nos sentimos espiritualmente abatidos, nós estamos fisicamente cansados. Quase sempre, quando nos sentimos espiritualmente abatidos, nós estamos fisicamente cansados. Eu acho que eu estou muito fraco espiritualmente. Eu estou até sem vontade de orar.
Talvez a sua falta de vontade ou posição de orar seja a necessidade de dormir. Se você dormir, uma boa noite de sono, você vai acordar crente. Esse microfone ele é assim o tempo inteiro, né? Ele ficou todo. Já tem essa, se dormir uma boa noite de sono, vai amanhecer o dia com vontade de orar, vai amanhecer o dia com vontade de cantar, vai amanhecer o dia com disposição para pregar. Mas se já está quase morto e ainda resolve fazer jejum e vigília, e eu não estou reprovando nem jejum e nem vigília, estou falando de uma condição específica. Quando Elias esteve nessa condição específica, a orientação de Deus não foi jejum e ora, foi levanta aí, come. Aí ele levantou, comeu, se deu por satisfeito, o mensageiro lá disse, come mais, a jornada vai ser grande, vai ser longa. Então cada coisa no seu devido tempo. Mas eu acho fundamental nós pensarmos sobre a frase de Adão 12. Porque tem muita gente se sentindo espiritualmente abatido, se reprovando na sua condição de fé, na sua própria crença, quando na verdade, numa boa linguagem conhecida pelo nordestino, está vivendo uma situação de estado. Primeiro passo para nós compreendermos esse contexto geral da ansiedade é nós conceituarmos estresse. O que é estresse? A maioria das pessoas que estão falando sobre estresse e até dizendo que está estressado não sabe o que está dizendo. Se soubesse, não dizia. Eu acho que uma das poucas pessoas que vem para esse amor sou eu venho de hora, eu sou vergonha. Essas pessoas não costumam dizer que são loucos ou loucas, né? E se soubessem o que significa estresse, também não andariam aí com essa história de que eu estou estressado, eu sou mesmo estressado. O que eu pus aí como introdução da nossa reflexão sobre o estresse? Eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos tentar, mais do que isso, eu queria que vocês lessem para mim. Vamos lá, por favor? O que é o estresse? Então, esse é um conceito, uma ideia inicial para o conceito de estresse. É uma reação no organismo que ocorre quando ele precisa lidar com situações que exigem um grande esforço emocional para serem superadas. Quanto mais a situação durar, mais grave ela for, mais estressada a pessoa vai ficar. Mas todos nós aqui já fomos crianças, né? E quase todos nós tivemos acesso ao material que eu vou ilustrar, que eu pensei utilizar para ilustrar o que significa estresse. Imagine uma borracha, uma liga, câmara de pneu de bicicleta, fatia da câmara do pneu de carro, que a gente muitas vezes usa para amarrar alguma coisa. Às vezes a gente usa até para tapar um cano que furou, não tem o recurso necessário, pega uma liga e estica ela, estica. Ou seja, nós botamos a liga, a borracha, sobre pressão. Quase todos nós, no estilo de vida que nós estamos vivendo, nós estamos constantemente sobre pressão. Isso é estresse? Não, não é estresse. Isso é condição de estar sob pressão, estar diante de um evento estressor, mas não é estresse. Se você vai lá e solta a liga, o que ela faz? Ela mais do que depressa se recompõe, desfaz o desenho que você fez com ela e volta à sua condição original. Mas se você pegou a liga,
amarrou lá o seu cano, ou 2 pedaços de madeira, esticou bem esticado, amarrou, e deixou ela pegar sol, chuva, sereno da noite. Passou uma semana, passou 2, passou 3, aí vai lá desamarrar a sua liga. Ela ainda volta à condição original? Não, né? Isso é estresse. Isso é estresse. É quando nós sofremos uma pressão emocional tão grande e durável o suficiente para nós deformarmos uma estrutura interna. Ou seja, quem sofreu de fato uma crise de estresse nunca mais voltará ao seu estado original. Ele pode até se adaptar, viver normalzinho, reconstruir caminhos, fazer de outra forma, mas igual ele não será mais. Estresse é a reação à mudança ou o medo de mudança. Figuradamente, a gente diz que estresse é excesso de presente. Não é presente, doação, donativo. Não, é tempo presente. Então, o estresse é essa condição que vai além, que extrapola o limite, o nosso limite, extrapola a possibilidade de realização, que é concreta, física ou mental apenas, mas extrapola ao ponto de deixar uma marca. Então, quando a gente usa essa figura de linguagem para dizer que o estresse é excesso de presente, é porque nós aprendemos, nós achamos que é chique nós sermos extremamente atarefados. Quem não está extremamente atarefado, está afim de ficar extremamente atarefado, porque a nossa época diz que bonito é dizer que nós somos extremamente atarefados. Tem gente brigando por cargo na igreja porque ele ou ela quer ficar extremamente atarefado. O cargo não vai, eu quero ser regente das senhoras, eu quero ser regente das crianças, eu quero ser superintendente da escola dominical, eu quero fazer parte do grupo de visita, eu quero, que vai acontecer sem. Tem gente estressada, tem gente ansioso, tem gente deprimido por causa da igreja, sim ou não? É difícil, mas a resposta é sim. Não que a igreja seja culpada, mas a forma como nós lidamos com a igreja, a forma como nós lidamos com a igreja. Então, qualquer um de nós que nos propomos a resolver problemas das mais variadas ordens a um só tempo, nós estamos aos poucos caminhando para uma situação de estresse, porque já estamos dentro de um evento estressor construído por nós mesmos, podemos desencadear uma condição de ansiedade não saudável, que vai virar um transtorno e, consequentemente, depressão e suas parentes bem próximas, que são muitas hoje, né? Nós temos uma geração brasileira sofrendo de fibromialgia. Muita gente sofrendo de fibromialgia de verdade. E muita gente sem saber o que é, achando que é bonito, e por causa de uma dorzinha de nada dizendo que está com fibromialgia. Tá não. Preciso que a gente tenha cuidado. Eu fui no ortopedista, e o ortopedista disse que eu estou com fibromialgia. Psiquiatra, um neuropsicólogo, vai devagar, não arruma esse diagnóstico para ti, assim apressadamente não. Vou baixar o nível aqui, como disse o pastor Pedro Cardoso Lindoso, e contar uma historinha de quando eu morei ali perto do Lago Açu. Diz que um camarada banhando lá na beira do rio, na beira do Lago Açu, e aí, num dado momento, ele pulava e gritava, e dizia assim: ai, a raia me ferrou. E o pescador jogando a tarrafa dentro da canoa, e disse assim: foi.
Aí eu demorava muito, o camarada dava um pulo lá de cima, palavrão, e o pescador lá tranquilo, não disse nada. Foi bom, antes que uma hora o camarada deu um gemido assim, se abaixou dentro da água. Aí o pescador disse assim, gente, só corre o homem que a raia pegou ele. Eu estou vendo tanta gente dizendo, eu estou com fibromialgia. O médico disse que se soubesse o que era mesmo, de verdade. Tem pessoas que amam esnobar suas doenças. Se alguém se acertou com problema de saúde, isso não é. Aí vai falar da doença dele, dela, né? Nós precisamos ter cuidado. Então, o estresse, figuradamente, é excesso de presente. Nós nos atarefamos, nós temos fazer os feitos heróicos do Hércules e descobrimos mais tarde que nós estávamos construindo a nossa própria falta de saúde. Podemos compreender o estresse em 4 estágios. O primeiro é o estágio de alerta. Como é que é o estágio de alerta? Vamos ler, por favor. Inicialmente, todo mundo, vamos lá, por favor. Como é o estágio de alerta do estresse? Muito bem. Quando nós entramos na primeira fase do estresse, que é o estágio de alerta, a maioria de nós acha que é uma vantagem, é uma coisa muito boa. Eu às vezes falando com os alunos, e aí alguns alunos dizem assim, professor, eu leio até 4 da manhã, 3 da manhã, eu não canso não, isso vai com calma, porque isso é agora. Depois esse sono aí vai fazer falta. Quando nós entramos no estágio de alerta, nós somos super poderosos. Nós fazemos coisas que nem nós mesmos sabíamos que éramos capazes de fazer. E aí nós começamos a produzir aceleradamente. E por vaidade acreditamos que aquela é a nossa competência pessoal. Que nós vamos fazer o que estamos fazendo no presente a vida inteira. Imagine um aluno fazendo o seu primeiro TCC, a primeira graduação. Mas é um esforço muito grande, é uma luta, é uma peleja e tal. Algumas pessoas acreditam que a partir dali eles vão fazer um TCC atrás do outro. Vão botar a vida inteira de TCC que eles não dão conta porque lição não é bom. Vai não, o momento de alerta vai passar e você vai descambar para uma nova situação. Durante essa fase do alerta, sente-se tensão, dor muscular, azia, problema de pele, irritabilidade sem causa aparente, nervosismo, sensibilidade excessiva, ansiedade e inquietação. Caso o que nos causa estresse desapareça, saímos do processo de estresse sem sequelas e os sintomas também desaparecem. A gente retorna do estágio inicial. Mas já é bom você ir prestando atenção nos sintomas. Tensão, parece que os nervos estão com dificuldade de se esticar devidamente. Sensação assim que parece que o braço está bem mole, como se estivesse querendo sair do restante do corpo. Aparece uma sensação de folga no joelho. Você vai caminhar, parece que a perna está balançando um pouco sem controle. Se tiver de salto, vai ficar com medo de passar aqui, com medo de cair na frente de todo mundo. Parece problema de pele, uma coceirinha daqui, dali. Não sei o que foi que eu toquei, acho que foi uma aranha. Acho que eu tive contato com uma aranha e irritou. Não foi aranha não. Começa a aparecer a inquietação, que é o que normalmente as pessoas associam com ansiedade.
Se a ansiedade fosse só inquietação, né? E se o evento estressor desaparecer, nós conseguimos nos recuperar sozinhos. Porém, se o evento estressor continuar, ou um novo se manifesta para nos desafiar, podemos entrar no estágio de resistência, que significa a etapa que tentamos resistir ao estresse. Parece os conselhos, as orientações, nós começamos a dar conselhos para nós mesmos e nós vamos criando uma espécie de resistência. E aí nós caímos numa armadilha. Se você está diante de um evento estressor, está ansioso, está inquieto, a memória está começando a lhe trair, você faz uma pausa, um pequeno descanso, alguém lhe traz uma conversa diferente, já serve. E aí você melhora. Aí que você diz para você mesmo: não, posso continuar. Se eu sentir mal, eu procuro alguém para ter uma conversinha e tal, afinal de contas eu resolvo sozinho. Só que isso só funciona no começo. Depois a pessoa que você quer bater a conversinha, você vai estar querendo morder ela. A conversinha não vai mais resolver. Como é que é caracterizado o estágio da resistência? Nessa fase, 2 sintomas mais importantes surgem: dificuldade com a memória e muito cansaço. A memória começa a lhe abandonar. Alguém diz uma coisa para você aqui, você chega bem ali, minutos, segundos depois não lembra mais. Vai buscar alguma coisa dentro do quarto, chega lá dentro do quarto, não lembra mais o que foi fazer. Vai dormir para descansar e amanhece o dia cansado. Amanhece o dia cansado, né? Uns memes na internet que a mulher diz assim: eu acho que eu passei a noite todinha sendo ajudante de pedreiro, porque eu acordei todo quebrado. Então, esses são os sintomas do segundo estágio, que é o estágio da resistência. Se nosso esforço for suficiente para lidar com a situação, o estresse é eliminado e saímos do processo de estresse. Até aqui nós conseguimos regressar. O problema maior começa a ocorrer quando não conseguimos resistir ou nos adaptar e nosso organismo começa a sofrer um colapso gradual. Entramos na fase de quase exaustão. Como é que se pode identificar a entrada na etapa da quase exaustão? É quando o que é físico, o que é externo, começa a se tornar interno. Você está lá, cuidando do filho doente, dando um apoio para a vizinha, porque ela é sozinha com a filha dela e a filha dela também está doente. E você está lá na guerra e tal, você é forte. E quando o cérebro começa a dizer assim: por que Deus me deu um filho doente? Por que a filha da vizinha tinha que adoecer logo agora que meu filho também está doente? Aí o que era externo, o que estava vindo de fora para você, começa a ter um impacto interno. E Deus vira logo o primeiro impacto. Sempre foi assim na história da humanidade. Quando Deus chega para Adão, e diz: que foi isso, Adão? Disse: qual mulher que tu me deste? Ou seja, a culpa era de Deus. Afinal de contas, foi Deus que tinha dado uma mulher para ele. Jesus chega a poder de Marta e Maria. A primeira coisa que a irmã do morto diz para ele: assim, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria. Não tem jeito, a culpa é sempre de Deus. E na hora que nós começamos a pegar o existencial, né, o fim do existencialismo, e querer avaliar a nossa vida, esquecendo da nossa fé, dos nossos princípios e dos nossos valores, nós começamos a entrar no estágio, na fase da quase exaustão. Como é que é caracterizada essa fase? Nesta fase, os sintomas se multiplicam: cansaço mental, dificuldade de concentração, agora piorada,
perda de memória imediata, apatia ou indiferença emocional, impotência sexual. Nos homens chega mesmo a ter situações de disfunção erétil, nas mulheres o libido desaparece, ainda compra o remédio, acaba o remédiozinho que eu estou tomando. Não, o remédio vai ajudar, o problema que já está lá. Com remédio ou sem remédio, a libido vai entrar em colapso. Queda de cabelo, gastrite, úlcera, perda ou ganho de peso, dependendo da reação do indivíduo, desânimo, apatia ou questionamento frente à vida, autodúvidas, pessoa que tinha certeza que era um dos melhores crentes da face da terra, agora está olhando para si mesmo e agora eu sou crente direito, não. Acontece nesse negócio comigo, acho que é porque eu não sou bem crente. Ansiedade, crise de pânico, pressão alta, alteração dos níveis de colesterol e triglicérides, distúrbio de menstruação, queda na qualidade de vida. Vamos lá questionar algumas situações. E eu sei que a essa altura é possível que alguém esteja dizendo assim: quem é o pastor que está falando sobre esses assuntos? Bom, minha família inteira, família materna, nós temos um problema de formação. A gente dos dois dizendo assim, problema genético. Antigamente a gente dizia congênito, para dizer, eu nasci, no nosso caso é genético mesmo. Minha família inteira tem dificuldade de produzir um hormônio chamado serotonina e os seus hormônios associados. Todos nós somos propensos a depressão, transtorno de ansiedade, esse monte de coisa que tem. Então eu passei a minha infância querendo saber o que acontecia com a minha família, até que eu fui atrás, fui pesquisar, muita luta atrás de informação, na época que as informações eram muito poucas. Depois eu me casei e nasci na quarta gravidez, na verdade o nascimento do segundo filho, mas a quarta gravidez da Edna, a Edna desenvolveu uma doença rara chamada neuralgia do trigêmeo. E hoje, graças a Deus, já tem mais literatura, mas mesmo assim continua sendo um desafio enorme para a medicina, neuralgia do trigêmeo. E nessa época eu já tinha melhores recursos e melhores oportunidades. Eu mergulhei a fundo na literatura médica especializada atrás de compreender essas questões relativas às doenças mentais. A neuralgia não é uma doença mental, mas ela tem o seu gatilho nas questões emocionais. Eu passei 4 anos com a ajuda de um dos melhores cirurgiões, neurocirurgiões do Brasil. Gostaria até de dizer o nome dele aqui para dar do crédito, mas pela forma como ele me abençoou, eu dizer o nome dele aqui, eu posso produzir um prejuízo para ele. Mas eu asseguro um dos melhores neurocirurgiões que o Brasil tem, e ele atende em São Luís. Ele atendia a Edna. E um dia nós chegamos lá por volta. Aliás, nós chegamos mais cedo. Quando ele foi atender a gente, já era quase 9 horas da noite. Aí ele nos recebeu e disse: eu estou contando com vocês. Aí ele disse para o Pedro: ele disse, primeiro, porque eu sei que vocês não são ricos. Eu sei que ninguém passa pela minha secretária sem deixar lá R$400. E eu estou falando, ó, uns 12 anos atrás. Isso é verdade. Deixei isso lá. Aí ele olhou para a Edna, que estava em crise naquela ocasião, por isso nós estávamos lá. Ele disse assim: Dona Edna, a senhora acredita que o seu marido pode ser o seu médico em relação a essa doença? Eu disse: acredito. Aí ele apontou para a parede onde estava o diploma dele lá, de neurocirurgião, e disse: olha, quando eu recebi aquele certificado ali, aquele diploma, eu recebi ele com louvor, com aplausos. Eu fui um aluno muito bom. Eu entrei e saí da academia com aquele diploma e não tinha ouvido a expressão neuralgia do trigêmeo.
Nem sequer eu tinha ouvido falar. Então, tudo que eu sei, eu aprendi depois. E ele disse: seu marido também pode fazer isso. E ele me concedeu uma chave de acesso. E eles têm o banco de dados de um dos maiores planos de saúde do Brasil. Então, eu acessava como se fosse ele para pesquisar, para entender. Depois eu participei de um encontro. Era um curso, mas eu participei de uma palestra específica sobre neurologia do trigêmeo em uma faculdade em São Luís. E ao final, na hora das perguntas, basicamente ficou eu fazendo pergunta para o professor, para o palestrante. A maioria das pessoas não sabiam nem o que era, e eu tinha uma necessidade pessoal, já tinha passado por essa experiência que eu descrevi agora há pouco. E aí, quando terminou a palestra, ele correu ao meu encontro e disse que fez muitas perguntas, que soube fazer as perguntas, que fez as referências técnicas. Qual é a tua situação? Qual é a tua história? Eu contei a minha história e eu mostrei para ele que as minhas informações vinham desse acesso que eu tive por 4 anos ao banco de dados de um plano de saúde. Ele disse: pronto, eu vou te ajudar. E me deu uma nova chave de acesso à Biblioteca de Medicina da Unicamp. Eu passei bastante tempo acessando como se fosse dele. Nunca mais eu vi. Não sei porquê, eu sei que ele perdeu o acesso dele. No dia que eu fui entrar, não existia mais. Para conforto de muitos de vocês, a socialização da experiência ela é muito importante. Eu tenho meus 20 e poucos anos já de diagnóstico clínico com o TAG, transtorno generalizado de ansiedade. Parece que você tem tem mais de 20 anos que eu fui diagnosticado com transtorno generalizado de ansiedade. Então, eu vivo nesse mundo, eu pesquisei a fundo. E tudo que está no slide que vocês estão vendo, vocês podem dar 2 créditos principais, porque não chega a ser 100%. A Fundação Israelita Albert Einstein e a literatura médica especializada da Unimed. E nós temos estágios da exaustão, uma consequência lógica da anterior, que pode levar às seguintes situações. A pessoa começa a dormir pouco, dorme pouco, acorda cedo, não se sente revigorado pelo sono, a libido, a vontade de ter sexo desaparece quase que completamente, não consegue mais trabalhar normalmente, não produz, não consegue se concentrar em tomar decisões. O corpo desgastado e cansado pode se tornar vítima de úlceras, pressão alta, diabetes, infarto, psoríase, e a manifestação de todas aquelas doenças que nós costumamos chamar de autoimunes. Já não vamos entender o que elas são chamadas de autoimunes. Aonde você se vira, você vê as pessoas dizendo assim: eu tenho um gastrite. Aí outro diz assim: eu tenho um gastrite nervosa. Não, toda gastrite é nervosa porque é no estômago. Nós só temos mais terminações nervosas do que no estômago, no cérebro. O estômago é o segundo cérebro. Não, vulgaridade não. Tem esse termo, nós estamos ignorando. Mas se você ficar com diarreia, você vai ficar nervoso. Vai ficar nervoso. Mexeu com o estômago, você fica nervoso. Levou um susto violento, já que você sente primeiro. Aquele frio assim, sobe e desce, tem uns que já fica procurando onde é o caminho do banheiro, e outros vão travar, vão passar uns 2 dias aí sem visitar o banheiro. Dessa fase, não há mais como resistir ao estresse. A pessoa necessita de ajuda médica e psicológica para se recuperar.
A evolução seguinte, sem tratamento, é a depressão e morte por uma das enfermidades oportunizadas. Quando nós chegamos no nível da exaustão do estresse, que é a quarta fase, nós não temos mais como voltar sozinho. Lembra que eu comecei dizendo, daqui se o evento estressor desaparecer, a gente se recupera. Da quarta fase em diante, a gente precisa de ajuda médica, a gente precisa de terapia, não dá mais de voltar sozinho. Sabe qual é a forma mais simples de você entender que você chegou na quarta fase? É seu pai, sua mãe, seu marido ou sua esposa chegar para você e dizer assim, pai, seja forte, não, confiar em Deus, vai dar certo. E você fica com vontade de dar nele porque ele disse isso, você está no quarto estágio, eu não quero diagnosticar ninguém, mas essa é uma forma simples de entender. O conselho, a orientação, que de fato é mais apoio emocional do que orientação especializada, vai irritar. A pessoa está num pico de ansiedade, uma síndrome do pânico. Aí o outro chega e diz assim, fica calma. É uma grande besteira dizer que o outro fica calmo. Tudo que tu vai conseguir fazer é irritar ele ainda mais. O que é síndrome do pânico? Só porque a gente está falando em síndrome do pânico, vez por outra, e as pessoas dizem, síndrome do pânico não. Rapaz, é só admitir, não é nada demoníaco, não. O que caracteriza a síndrome do pânico? O coração bate aceleradamente, a famosa taquicardia, o sangue começa a circular, muitas vezes mais rápido nas artérias, nos casos mais críticos, o sangue chega a navegar nas veias e artérias 6 vezes mais rápido, de forma que se botar o aferidor de pressão, a pressão vai estar alta. Não é que você está com um problema, virou agora de repente um hipertenso. Não, na hora que a ansiedade, o pico de ansiedade passar, a sua pressão arterial volta para o lugar, porque o sangue volta a funcionar na mesma velocidade. Mas o que caracteriza a síndrome do pânico? Ataque cardíaco, que vai dar a sensação de pressão alta, você vai ficar com a sensação de ardência no corpo, a sensação de pressão nessa região aqui, e você vai ficar com medo de morrer ou estar ficando louco. São as duas marcas principais. Ou a pessoa começa a ficar assim, eu estou ficando louco. Ou ele diz assim, eu vou morrer, me leva para o hospital, eu vou morrer, eu estou doente no coração. Eu estou com tumor no cérebro, tem que ir para o hospital. De um jeito ou de outro, alguém tem que levar para o hospital. A maioria absoluta dos pacientes de psiquiatria faz algum tratamento para algum dos transtornos de ansiedade ou depressivo, passaram antes pelo cardiologista. Porque ele tinha certeza que estava doente, era do coração. Só procuraram outro profissional, o outro cardiologista, e disse assim, olha, a pressão é normal, seu coração é normal, não tem problema nenhum, não tem erro nenhum aqui. Aí é que a pessoa deve ir para procurar outro recurso. Então, quando nós chegamos nessa quarta fase, não dá mais de regressar sozinho, é preciso ajuda profissional. Tentar compreender as causas do estresse, começando entre os jovens. O que faz um jovem ficar estressado? Fazer provas, testes, vestibular, mudar de escola, arranjar um namorado, uma namorada, alguns, né? Terminar um namoro, se apaixonar, casar, ter filhos. Estas são as principais causas de estresse entre os jovens. Entre os adultos, perda do cônjuge, perda de filhos, seguida de outras perdas, como a perda de cargos e do emprego, transferências, eleições, problemas com pais idosos, acidentes, cirurgias e doenças crônicas. Deixa eu ir devagar com esses sintomas aqui. Entre os adultos, perda do cônjuge. A maior parte dos gatilhos que produziram um transtorno de ansiedade ou depressivo está associado ao fim de um relacionamento.
quer do namorado com a namorada, quer do marido com a esposa. Mas os relacionamentos, eles são mais poderosos sobre nós do que nós imaginamos. O DSM, né, que é o Manual de Doenças Mentais, nós usamos o americano, nós usamos o produzido nos Estados Unidos, o Japão usa outro, mas o mundo quase que inteiro, a referencial é o manual americano. Ele faz uma lista de 0 a 100, né? De 1 a 100, os eventos mais poderosos sobre as pessoas. Quando a consideração é uma mulher, sexo feminino, o evento mais poderoso para empurrar uma mulher para uma situação de transtorno emocional ou transtorno depressivo é a morte prematura da mãe. Quando a mãe não morre envenenada. Se a mãe morre mais cedo, geralmente esse é um gatilho poderoso. Mas essa lista aí ela é satisfatória. Perda de cônjuge por morte ou separação, perda de filhos, aí por morte, né, não tem jeito, seguida de outras perdas, eleições. Uma das causas, nós temos 2 poderosos fatores que estão perturbando o Brasil nesse momento quanto à questão de saúde mental e emocional. Um é universal, a pandemia. Nós estamos colhendo os efeitos da pandemia. Quando a gente consulta a história, toda vez que a humanidade passou por uma pandemia, pós-pandemia teve um aumento gigantesco de casos de problemas mentais. Então, como o mundo inteiro, nós sofremos por conta da pandemia. Diferente do mundo quase inteiro, inteiro, nós sofremos o fenômeno de uma eleição que nunca terminou. Campanha política, que começou muito cedo e pelos resultados oficiais. Bolsonaro perdeu para o Lula, nunca terminou. Nós continuamos armados, nós continuamos no palanque. O Lula continua no palanque, o Bolsonaro continua no palanque, todo mundo continua no palanque. Ou seja, o que seria um período de pressão? Terminou. E nós continuamos nessa briga, nesse estado de quase insanidade. Isso perturba consideravelmente a vida dos brasileiros. Só para você ter uma ideia, eu tenho certeza, eu não estou com dado nenhuma, só estou pensando, que aqui nesse plenário, tem gente emocionalmente afetada porque viu uma oficial de justiça intimar o Bolsonaro ao poder. Não precisa de Entre os velhos, entre as pessoas idosas, quais são as principais causas? Aposentadoria, falta dela, medo de perder, fraude, a perda do papel na sociedade e na família, a diminuição da capacidade física e às vezes até mental, a deterioração da saúde, da saúde física que vai comprometer saúde mental. Minha mãe é uma figura. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, especial, não é só porque é minha mãe, não. Ela é tão especial que um bocado de filho de outras mulheres chama ela de mãe também. E ela é cardíaca, né? Cardiopata, hoje a tecnologia é cardiopata. E ela, num dado momento, começou a se sentir tão bem que ela resolveu ir tirando a medicação. A primeira cirurgia que ela fez, envolvendo cateterismo, angioplastia, ela tem lá seus 10 anos mais ou menos. E aí, na época dessa, ela resolveu ir tirando a medicação. O fato é que depois ela começou a passar mal. E nós, os filhos, não sabíamos. A providência estava a medicação. E ela começou a contar a história para o cardiologista, que é o mesmo, né? A gente observa sempre o mesmo profissional. E ele começou a sorrir, e ela terminar, ele já estava sorrindo.
Aí quando ela deu uma pausazinha, ele disse assim: Dona Maria, quando foi que a senhora tirou a sua medicação? E aí as coisas veio todas as claras, ela voltou a tomar a medicação e tal, e nós montamos uma espécie de plantão, né? Dos filhos para acompanhar, para não deixar mais dela tirar a medicação. Hoje tem 80 anos de idade. E aí quando chegou a minha vez, que eu não moro com ela, né? Eu liguei para ela, tratei ela da forma como eu sempre faço. Dificilmente eu chamo ela de mãe, porque nós temos um termo carinhoso de família. Alguma parte dos filhos se reporta a ela. E aí eu perguntei para ela, disse assim: e a medicação, como é que está? Ela está tudo fora, porque agora eu tenho 10 pais. Eu tinha 10 filhos. 10 vizinhos controlando a medicação dela, ela disse que tinha 10 pais. Ou seja, quando nós consideramos as doenças como causa de transtornos mentais, ansiosos ou depressivos, nós temos a dor do corpo da mudança. Ninguém consegue conviver com dor muito tempo sem ter um abalo na sua estrutura mental. A dor deprime. A dor deprime. Então, os idosos sentem comumente muitas dores. Então é natural que eles tenham situações, mesmo que não seja uma doença, mesmo que não se caracterize como um transtorno propriamente dito, mas que eles tenham crises ansiosas, crises depressivas, por conta da sua condição de saúde. Qual seria a proposta de tratamento para situações envolvendo estresse? Primeiro, afastar-se da causa. Parece com a dupla dos psiquiatras. Foge de problema. Agora tem um melezinho, né? Que sai de problema. A primeira forma, o primeiro procedimento é afastar-se da causa, do problema. O que está te deixando estressado? Basta desse evento estressor. Segundo, dieta. Dieta não é necessariamente deixar de comer, mas comer adequadamente. Nós não temos tempo para isso, mas, por exemplo, tem algumas pessoas que não podem sentir uma dor na unha, que a primeira iniciativa é tirar a carne vermelha. Então, dependendo da situação, você vai precisar comer carne vermelha. A proteína da carne é uma substância que funciona como um estímulo, como combustível para o cérebro produzir serotonina, que é um hormônio do bem-estar, do prazer, da alegria, da positividade. Onde é orientar a alimentação, o que eu estou comendo, o que eu devo modificar, não necessariamente reduzir quantidades. É exatamente o contrário. Se você está numa crise de ansiedade, se você está numa crise depressiva, não vai parar de comer. Vai entrar em colapso. Estabelecer e respeitar os horários do sono, horários da alimentação. Nós precisamos voltar a respeitar os horários. Se você tem o hábito de almoçar meio-dia, experimente qualquer dia deixar para almoçar 2 da tarde. Você almoça, você enche a barriga, pode até comer mais do que deveria, porque a fome está excessiva, mas o restante da tarde não vai ter mais a mesma graça, porque você comeu na hora errada em relação ao hábito funcional do seu organismo. Então, respeitar os horários de dormir. Desde quando eu encontro, principalmente os jovens, né, o pastor falou aqui sobre a empolgação da juventude. Desde quando eu encontro os jovens, não, eu só preciso de 4 horas de sono por noite. Agora, você está causando um prejuízo para mais tarde. Dorme. Teve até uma situação de momentos dessa vez, que vocês acompanharam. O ministro conversou uma pergunta que fizeram para ele. A pergunta que repórter gosta de fazer para velho e até uma questão desnecessária, né? Por isso que até algumas situações aí a repórter perguntou para um velho
Porque qual era o segredo? Está vivo com 90 e tantos anos, não morreu. Fizeram uma pergunta dessa semelhante ao dessa lei há pouco dia. Qual é o segredo? Ele está ali ativo. Aí ele saiu pela tangente, ele respondeu, o professor entrou aqui. Ele disse que o segredo era comer pouco, dormir muito e não brigar com a mulher. Olha. Foi a forma como ele respondeu. Está uma coisa, receita simples e boa. Não coma demais. A obesidade traz sérios problemas. Não durma de menos. Falta de sono não é recuperável. Não entre na onda de dizer assim, eu estou dormindo pouco essa semana, mas na semana que vem eu vou dormir para descontar. Não desconta. Sono perdido é sono perdido, não tem reposição. O que mais? Desacelerar no trabalho. Sempre que a gente tenta virar 2, a gente acaba virando meio. Essa aí você pode decorar, viu? Que é boa. Não está na Bíblia não, mas é boa. Sempre que a gente tenta virar 2 ou 2, a gente vira meio. Livrinho a gente descobre que não é mais nenhum. E exercícios físicos. Meu Deus do céu, todas as generalizações são perigosas. E hoje nós estamos na história do caminhar. Todo mundo sabe a receita do caminhar. Não tem que caminhar. Não basta 15 minutos. Aí eu, não, 15 minutos não basta. Qualquer exercício que você começar a fazer, seu corpo vai se habituar e você vai precisar ir aumentando com o tempo. Se o contexto é de saúde mental, emocional, exercício físico é aquele que você gosta de fazer. Se em vez de caminhar, você gosta de pedalar, você vai pedalar. Eu gosto de ficar subindo e descendo de escada correndo. Eu desço escada correndo. Só uso proteção. Esse aí é perigoso. Eu só estou tentando dizer que o melhor exercício é aquele que você gosta de fazer. O melhor exercício é aquele que você gosta de fazer. O sexto item, dormir. Durma. Dormir faz bem. Dormir é bom. Dormir é necessário. Procure dormir. Pastor, eu não estou com um bocado de dia sem conseguir dormir. Procure ajuda profissional. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu não posso dizer em particular, porque em particular ofende. As pessoas chegam para a gente e dizem assim, pastor, o senhor me acredita, senhor, 6 dias sem dormir. 7 dias. Não é verdadeiro. É verdadeiro. É que quando a gente tem transtorno do sono, a gente dorme no estágio superficial, o corpo para, você ronca, você até sonha, mas você acorda com a sensação de que estava. Você é capaz de descrever um cenário do que aconteceu enquanto você estava deitado. Mas se você tiver uma testemunha, a testemunha vai desconstruir o seu cenário. Então, é falso. Toda vez que você ouvir alguém dizendo assim, eu estou 5 dias sem dormir, 6 dias sem dormir, não está. Ele está com a sensação de que está esse tempo sem dormir. Qualquer um de nós que ultrapasse 72 horas sem dormir, começa a entrar em colapso. Vai deixar de funcionar a velocidade do cérebro, a memória vai desaparecer, se comer vai ter má digestão. Por isso, todo o processo de recuperação começa com comida leve, quase líquida. Então não tem essa de que eu passei tantas noites sem dormir, só se tratar de uma situação milagrosa, mas a gente dorme. O contrário é verdadeiro. Se você insistir em ficar muito tempo sem dormir, você vai dormir pilotando a moto. Parece ser absurdo, mas vai dormir. Vai cair, não sabe nem por que caiu, não porque dormiu. Quando pilotar a moto. Sétimo, no final da lista, para os casados, sexo faz muito bem. Sexo faz muito bem. Arrume um motivo, faça as preparações necessárias e usufrua desse benefício maravilhoso que está à sua disposição
dentro do ordenamento do matrimônio. O sexo sem culpa é algo precioso para a recuperação de situações de estresse e ansiedade. Fé, oração e leitura da palavra de Deus. Fé, oração e leitura da palavra de Deus. E aí você pode dizer assim: pastor, eu sou crente, eu sou pastor. Provavelmente você já não está lendo a Bíblia para você mesmo. Você está lendo a Bíblia para pregar. Isso é parte do seu trabalho, produz estresse. É diferente da leitura para você, que é parte do seu prazer, do seu contentamento na vivência da sua fé e do seu relacionamento com Deus. A fé é preciosa. Nós temos menos problemas do que as outras pessoas. Quando se considera a estatística entre os evangélicos, nós adoecemos como as outras pessoas adoecem. Mas nós nos recuperamos mais rápidos e o índice de fatalidade, que no caso é o suicídio, é muito menor. Transtorno de ansiedade. Estou correndo aqui sem olhar para o relógio. Não sei se é 11 e pouco ou 11 e muito, eu vou parar. Transtorno de ansiedade. Como é que nós compreendemos o transtorno de ansiedade? Primeiro, precisamos considerar que a ansiedade é uma emoção. Ansiedade é uma emoção. A ansiedade pode ser normal e é um indicador. A ansiedade pode ser normal e é um indicador de doenças subjacentes somente quando os sentimentos se tornam excessivos, obsessivos e passarem a interferir na vida cotidiana. Então, ansiedade é uma emoção e uma emoção saudável. Quando ela está sob controle. É por isso que às vezes alguém promete um presente para a gente e diz: ei, eu estou ansioso. Não tem problema nenhum. Faz parte. É normal. Um outro aspecto diferente. A maioria das mulheres tem medo de cobra. Não sei os irmãos aqui, se ele para de jeito, tá? Vamos ficar na serpente, uma cobra. Qualquer um de nós vê uma cobra venenosa, se é que somos capazes de reconhecer se ela é ou não venenosa, entrando em casa, digamos, invadindo o quarto. Só em ver, digerir, a ansiedade começa a funcionar. A ansiedade normal, positiva, mesmo que você sinta aquele friozinho na barriga e a sensação de que precisou puxar mais uma quantidade de ar. O que está acontecendo? O cérebro está jogando um composto de 4 hormônios no seu estômago, sendo o principal a adrenalina. Vai lá para o estômago. Com a adrenalina no estômago, você vai ver melhor, ouvir melhor. Sua musculatura vai ter um poder de reação muito mais rápido. Se é para correr, você levanta e corre. Depois sai, você vai correndo. E você tem muito mais força. Então, é um recurso natural, faz parte do ato perfeito da criação de Deus. Às vezes a pessoa enfrenta um cachorro lá dentro, alguma coisa e tal, e diz assim: nem sei como foi que eu consegui fazer isso. Um estado de ansiedade temporário e benéfico, reação natural do seu corpo. Quando é que a ansiedade vira um problema? É quando nós gostamos da sensação poderosa que a ansiedade nos traz e a gente começa a fazer manutenção disso. A gente começa a procurar problema, a gente anda atrás de encrenca, amanhece o dia com vontade de brigar com alguém, e se sente poderoso e tal. E aí você vai convivendo com a ansiedade permanente. E a ansiedade vai virar um problema, vai entrar em colapso, vai deixar de ser a ansiedade como apenas uma emoção e vai passar a ser um estado de ansiedade. E de um estado de ansiedade ele pode se transformar num transtorno de ansiedade.
Todo mundo ansiedade. Deixa eu tentar ajudá-los a compreender. Ansiedade normal, eu ilustrei aqui com a história da cobra. Quando eu começo a viver muito tempo numa condição de ansiedade, porque eu escolhi, por exemplo, enfrentar um problema, uma situação que não passa, a gente chama esse período prolongado, condição ansiosa, de estado de ansiedade. Até aí não é doença. Mas aí nós vamos viver um fenômeno associado ao sistema imunológico. E aí nós vamos entender por que algumas doenças são chamadas de autoimune. O sistema imunológico faz constantemente, ele vive para isso, ele existe para isso, fazer uma varredura como os antivírus dos nossos computadores, do nosso organismo. Para a psiquiatria, o termo é chamado de imagem química. Imagem química. Ou seja, a todo instante, o sistema imunológico está sondando cada composição química do nosso corpo, cada itemzinho do nosso corpo. Ele faz essa avaliação constante. Quando ele encontra uma situação irregular, ele tenta resolver. Se estiver ao alcance dele, ele resolve. Mas nem sempre está ao alcance dele. Se você enfiar, por exemplo, um pedacinho de madeira na mão, no pé, o sistema imunológico vai fazer a imagem química e vai encontrar a composição química da madeira, que não é do seu corpo, mas está no seu corpo. Então o próprio sistema imunológico vai mandar para essa região onde está o pedaço de madeira uma quantidade de glóbulos sanguíneos para promover uma infecção. Vai infeccionar, se for preciso, vai externar, vai ficar tremendamente dolorido, até que ele empurre o pedacinho de madeira para fora. Aí ele vai fazer um processo inverso, vai trocar os glóbulos sanguíneos para produzir a cicatrização. Mas existem as situações em que o sistema imunológico não consegue resolver. Por exemplo, vamos supor que um adolescente resolva experimentar bebida alcoólica. Foi para a festinha, algum lugar, chegou lá, encheu a cara. O sistema imunológico vai fazer a imagem química e vai encontrar álcool. E álcool não faz parte da composição daquele organismo. Então o sistema imunológico vai tentar expulsar o álcool e vai descobrir que o álcool está na corrente sanguínea e no cérebro. Ele tirar o álcool e o organismo morre. Então, o sistema imunológico, nesse caso, claro, eu estou usando uma linguagem ilustrada para facilitar. O sistema imunológico manda uma mensagem para o cérebro e diz assim: olha, esse organismo aí onde eu e tu estamos tem álcool. E algo não faz parte da composição química dele. Dá teus pulos aí, senão vai morrer todo mundo. E o cérebro desencadeia uma reação que nós chamamos de ressaca. O cérebro produz a ressaca com uma mensagem que diz para o organismo assim: olha, não bebe, porque algo não faz parte da tua composição química. Toda vez que tu beber, eu vou te dar uma ressaca no presente. Vamos criar juízo. Mas esse adolescente da nossa história insiste em beber. Bebe, tem ressaca, bebe, tem ressaca, bebe, tem ressaca, bebe, tem ressaca. Até um dia que o sistema imunológico já fez tantas imagens químicas encontrando álcool, que ele aceita que álcool faz parte da imagem química desse corpo. A partir daí, ele não pede mais para o cérebro mandar ressaca. Em compensação, o indivíduo está agora dependente ou viciado. No dia que o sistema imunológico fizer um levantamento, a imagem química e não encontrar algo, vai mandar uma mensagem para o cérebro e dizer assim: olha, esse organismo ele existe com álcool, nesse instante ele está sem álcool, dá um jeito aí. E o cérebro vai criar um novo fenômeno chamado de crise de abstinência. O indivíduo vai sentir cheiro de bebida alcoólica à distância, vai sentir fraqueza, tremor. Ou seja, a partir desse momento,
beber para esse organismo vai ser algo que vai ter manutenção feita pelo sistema imunológico. Como é que isso se aplica ao assunto que nós estamos tratando? Vamos pensar num soldado que está lá na Ucrânia, lutando contra as forças russas e vice-versa. Ele pode ter tranquilidade lá? Não. Ele tem ansiedade na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E o sistema imunológico vai entender isso. O que o sistema imunológico vai fazer? Olha, cérebro, esse organismo aqui, se ele relaxar, ele leva um tiro na cabeça. Nós temos que manter ele ansioso. O que o cérebro faz? Descarrega adrenalina e outro composto hormonal no estômago dele. Eu estou falando só de um, para não ficar falando cada nome estranho. E aí esse indivíduo vai estar em estado de ansiedade permanentemente. Ele consegue dormir? Consegue. Mas se alguém piscar nele, ele já dá um salto e já salta com a arma dele na mão, porque mesmo dormindo, ele está sob um estado de ansiedade. Quando o soldado vem da guerra, a guerra acaba, mas o sistema imunológico não sabe. Ele continua fazendo a manutenção do estado de ansiedade. Quando o sistema imunológico faz a manutenção do estado de ansiedade, aí vira doença. Aí esse estado passa a receber o nome de transtorno de ansiedade. E os transtornos de ansiedade recebem uma série de classificações diferentes. Mas a partir daí, não é mais um estado de ansiedade, é um transtorno de ansiedade. E esse transtorno de ansiedade é autoimune. Não adianta o indivíduo dizer, não, eu vou me recuperar, eu vou sair dessa, eu vou fazer yoga, eu vou fazer acupuntura, eu vou fazer meditação. Não vai adiantar, não. Vai adiantar. O ansioso vai pensar assim, não, eu vou fazer meditação, eu vou pegar um manual, eu vou fazer meditação. Ligeirinho o cérebro dele decide, vai gastar quantos minutos fazendo meditação? Primeiro está ganhando dinheiro nesse momento de meditação. Aí um pensamento todo, né? É o que Augusto Cury está tentando classificar como uma doença, chamada síndrome do pensamento acelerado. E aí só em você pensar em fazer a meditação, você já aumentou os seus níveis de estresse e de ansiedade. Transtorno de ansiedade é, portanto, uma doença, um problema de saúde mental. Transtorno de ansiedade generalizado é um grave problema de saúde mental. Porque um tipo de transtorno de ansiedade recebe o diagnóstico de transtorno generalizado de ansiedade. Porque a pessoa pode sofrer de um transtorno de ansiedade e ele precisar de um gatilho. Um gatilho. Ele consegue até viver a vida dele direitinho. Mas se a vizinha disser assim, fulano, cadê teu menino? Só pergunta lá, cadê teu menino? Aqui sequestraram meu menino, um carro atropelou meu menino. Ou seja, o Estado já vai teve um gatilho. E quem tem transtorno generalizado de ansiedade entra numa crise de ansiedade sem nenhum gatilho. Ele pode dormir tranquilo e acordar no meio da noite com síndrome do pânico, vai doente, vai se apagar. Ou seja, não precisa necessariamente de um gatilho. A reação é interna, é química. O nosso horário já se esgotou, eu acho, deve ser aqui, já deve ser de carência. Só concluir aqui o conceito de estado de ansiedade, né? PSM, que é o manual norte-americano, ele diz que a ansiedade é a antecipação apreensiva de um futuro perigo ou infortúnio acompanhada de uma sensação de disforia ou de sintomas somáticos de tensão. Esse é o conceito. Figuradamente, como a gente disse que estresse é excesso de presente, a gente diz figuradamente que ansiedade é excesso de futuro. E a Bíblia nos previne quanto a essas
questões, confiar em Deus. Basta a cada dia o seu próprio mal. No futuro, o Senhor vai estar conosco. Mas olha, eu vou concluir contando essa história para vocês. Eu fui convidado a ajudar um pai de família que estava depressivo. E aí, aquelas conversas mais aprofundadas em busca de uma causa, ele acabou abrindo o coração comigo e explicou a situação. Ele explicou para mim que na infância dele ele tinha passado fome. Tinha dia que ele estava com fome, querendo comer, mas não tinha em casa o que ele comer. E agora ele tinha um bom emprego, as filhas dele, ele tinha 3 filhas mulheres, estudavam todas em escolas particulares, e ele estava deprimido por quê? Com medo de perder o emprego, as filhas terem que sair da escola e passarem fome. Aí para nós que estamos de fora, a gente fala, mas que besteira. Besteira para nós que estamos de fora, mas para ele que está de dentro, do lado de dentro, esse é o gatilho. Quando eu trabalhava em São Luís, auxiliando o pastor Joaci, eu fui ao encontro de uma família tentar ajudar o empresário. O empresário estava em depressão porque ele descobriu naquela época que o Mateus ia se instalar em São Luís. Mateus não estava lá. Chegou a notícia de que o Mateus ia se instalar em São Luís. Ele era do ramo de supermercado. Tinha ainda hoje tem, está lá. O Mateus nem alterou a vida dele, nada. Ou seja, o Mateus não era o problema. Agora, a antecipação de um futuro perigoso que ele mesmo criou e associou ao Mateus, estava matando ele à época. Então, nós figuradamente dizemos que ansiedade é excesso de futuro. Poeticamente, Sérgio Lopes, ele canta que ansiedade é não saber o que falar quando alguém pergunta se vai tudo bem. É buscar um ombro amigo para chorar e não encontrar o abraço de ninguém. Ansiedade é ver o sonho se perder porque não se teve o sono para dormir. Quem conhece essa canção? Aqui está só uma parte dela. É interessante pensar na letra da canção. Nós encerramos por aqui e continuaremos à tarde falando sobre depressão e as formas de tratamento, as causas, por que crente fica deprimido, por que profeta, santo homem de Deus, está sujeito à depressão. Muito obrigado, Deus a todos abençoe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu incentivo escrevendo um comentário, dando um like ou inscrevendo-se para acompanhar os próximos vídeos do canal.